nossas dívidas perdoa, como nada quem nos deve, e livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para Querido Deus e nosso Pai amado, estamos aqui para te louvar neste culto diário, neste culto sabático, neste culto de adoração ao teu nome, que é Jesus Cristo, o Salvador. Obrigado, Senhor, por mais este sábado maravilhoso que nos dás. Apesar do nosso coração estar ferido e conduído com o pecado, te pedimos perdão, a tua graça que nos cubra com o seu manto de justiça, que é Jesus. Venha agora, Senhor, revelar-te através do pão nosso, da Bíblia, o manancial da água viva para os sedentes como eu, Senhor. Tu te preces estas graças, não em nosso mérito, nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia que no último ano, Queridos irmãos, queridos filhinhos, queridos amigos, bem-vindos por estarmos convosco, por vocês estarem comigo e eu estar convosco. O tema que me propus esta manhã, neste sábado, que é Guerra dos Bancos, Guerra das Cadeiras. Gostaria de falar sobre o que diz a Bíblia sobre colocar-se no lugar de Deus. O perigo de colocar-se no lugar de Deus. Estamos a transmitir para o YouTube, para o Facebook e para todas as plataformas digitais que nos compartilhar ou partilharem de uma forma de graça, não é? De uma forma amigável, de uma forma amorosa, este grande vídeo, ou este vídeo amoroso que eu fiz, que demorou algumas 50 horas a me preparar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Peço a Deus, em primeiro lugar, perdão pela covardia que eu tive até aqui de não ter tido tempo, de não me colocar à frente deste tema e encabeçá-lo. De uma forma ou outra já fui confrontado com várias opiniões em confrontos diretos em que eu me acovardei. E eu peço perdão desde já a Deus em primeiro lugar, pois Ele foi o primeiro a ser não gloriado. E peço perdão também aos meus irmãos, porque não defendi a causa de Deus há coisa de um ano, ou há coisa de uns meses atrás, quando fui confrontado sobre um assunto que tem a ver com a minha posição realista, bíblica, com os dados bíblicos que eu tenho, mas que irei fazer de uma forma pausada, consciente dos perigos que corro, não a nível físico, mas a nível académico e a nível espiritual, de até ser expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eu não vou falar mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas vou dizer a posição bíblica, a minha opinião bíblica, baseada na Bíblia, e somente na Bíblia. Não vou nem sequer levar para o suporte espiritual de Helena White, que poderia ir lá buscar,
mas irei basear-me inteiramente no Antigo Israel, na Palavra de Deus e no Novo Testamento, nas palavras do apóstolo Paulo e de Jesus, nas palavras do próprio Jesus. Muita atenção para aquilo que está escrito. Desde já peço a vossa encarecida humildade e sinceridade e umbridade para não ficarem do lado errado. Não ficarem, não é do meu lado, ficarem do lado de Deus. Por isso, eu gostaria de cantar, de louvar em primeiro lugar, já o fiz, já orei, já me curvei diante de Deus, já pedi perdão e humildemente peço novamente que orem por mim neste momento para que o Espírito Santo coloque em mim não só as palavras, não só os sentimentos, mas o amor para as ovelhas do grande rebanho de Deus. Eu considero-me uma ovelha de Deus. Eu considero-me um servo de Deus humilde, um servo que foi desprezado, apesar de haver... Nunca fiz guerra para ser diretor, já abri muitas igrejas. Não quer dizer, eu já abri tive várias igrejas, não abri igrejas, tive igrejas que iniciei movimentos de jovens, como tições, desbravadores, em várias igrejas do Norte, principalmente do Norte, e que eu deixei, e também na igreja de Gaia iniciei a Ação Palestina, naquele tempo era a Ação e Imagem. Eu deixei esses cargos, deixei todos os meus cargos da igreja, por inerência de não ter tempo para acompanhar tantas igrejas. Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou ancião, eu sou um servo de Deus que tenho uma grande amor, podíamos dizer, uma grande, não é ambição, uma grande vontade, assim aqui é, uma grande vontade de dar a conhecer a verdade, de fazer discípulos. Eu sou um discípulo. Eu considero-me um apóstolo Paulo, um apóstolo João, um líder nato por natureza. Eu, quando era jovem, muito jovem já, eu era da Igreja Católica, e os meus pais eram católicos, os meus padrinhos eram católicos, e muita gente era da minha família, era quase, ou toda é católica. E às páginas, às tantas, a minha madrinha, que atualmente eu já não considero madrinha, mas na altura nós considerávamos madrinha, os meus padrinhos, disseram à minha mãe que se eu quisesse, se eles quisessem, neste caso que eu não tinha consentimento com 3 anos, ou 4 ou 5, não me lembro a idade que tinha, com o consentimento dos meus pais, eu ia estudar para uma escola, para uma faculdade, talvez mais tarde para uma universidade, para ser padre. Isto comove-me também no sentido que o meu avô também andou num colégio de padres, abandonou. Por isso é que eu nasci, não é? A minha mãe nasceu, os meus pais nasceram, aliás foi a parte do meu pai, portanto o meu avô era de uma família muito católica. Os meus pais eram de uma família muito católica. A minha mãe estava ligada a pessoas muito católicas. Por isso, eu admirei muito a Igreja Católica, estive muito tempo a estudar na Igreja Católica, até aos meus 20 anos, ou quase. Não me formei nem padre, não me formei nada na Igreja Católica, não acompanhei, estudei a Bíblia. Mais tarde, com a guerra, como diz a história, com a guerra, como está agora na Rússia, foi precisamente mais ou menos há 35 anos, a Guerra Fria, e eu temia a guerra nuclear, em que iria ser destruído o mundo por mísseis. Nesta altura eu pensava na América, que a América lançaria mísseis para a Rússia, e a Rússia lançaria mísseis para a América, e estes dois países acabariam por destruir o planeta Terra. Era um medo, como hoje muitas pessoas têm medo. E realmente passaram-se já 35 anos e os botões nunca foram carregados. Acabou a Guerra Fria. Eu por acaso estive a ver
algumas coisas em 1984 e 89 que aconteceram na Rússia, na Bielorrússia, e realmente é uma história da queda do muro de Berlim, uma história da queda do comunismo, é uma história avassaladora. E então era nesse contexto que eu fui chamado, não como pastor, como muitos queriam, muitos pensavam que eu ia ser pastor, e disseram que tu podes ir para ser pastor, mesmo dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia, ainda hoje, entre esta semana, tu falas como um padre, tu sabes muito, tu falas como um padre. E disse, irmãos, amigos, eu fui chamado para ser um servo de Deus. E é neste contexto que eu me tornei adventista do sétimo dia, que não conhecia nada, não conhecia a Bíblia, nem o Espírito de Profecia, nem a Igreja Adventista. Isto é uma experiência enorme que eu não vou contá-la toda, só vou resumir agora. Pedi ao meu irmão Fernando Vasconcelos que me desse a resposta da destruição da terra. Pois ele falava-me da Bíblia, das profecias, e eu não sabia o que iria acontecer. E eu, como ateu, eu já era ateu, nessa altura já era ateu, eu vivia o ateísmo, porque acreditava na evolução. Estão a ver uma pessoa destas, como é que se vai converter? É impossível. Dei-me trabalho. Graças a Deus, que Deus, o Espírito Santo, trabalhando comigo de uma forma que eu diria como o apóstolo Paulo. Não é igual, uma experiência é diferente, todas as experiências são diferentes, mas a minha experiência, eu digo, e vocês tomem, deem a vossa opinião. Eu não conhecia a Bíblia, não conhecia a própria palavra de Deus, nem conhecia os livros, e pedi a Deus o livro de Deus. Isto demorou anos, foi uma luta de anjos, costuma dizer agora, é uma luta de anjos, ainda continua a ser uma luta contra anjos, e hoje vou travar a guerra das cadeiras, já passei para outra guerra. Agora, com 19 anos, eu comecei a ler O Grande Conflito. Foi o livro que me veio parar às mãos. Comecei a ler o livro, O Grande Conflito, não o tenho aqui, aliás, ele está aqui, precisamente igual a este. Eu já o apresentei várias vezes, não é igual, não há livros iguais, não é? Se este livro for a colocar, acho que é um livro igual. Comecei a ler o livro O Grande Conflito. Eu estou aqui, podem ver, consultar, é o livro O Grande Conflito. Foi neste livro que me debrucei durante, não sei se foi 2 ou 3 meses ou 4, e foi assim que eu, no espaço de 3 meses, me tornei adventista do sétimo dia na Igreja de Canelas, a 19 de maio de 1985. O primeiro texto bíblico está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O José Augusto disse, tu sabes aonde é que fala sobre o Papa? E ele disse isto como dizendo, necessitas de saber, nem que seja a única coisa que tu saibas da Bíblia. Ou seja, é uma base, é uma arma, é uma defesa e é a palavra de Deus que nos vai defender dos enganos. A minha sorte, não o azar de José Augusto, mas ele tinha sempre muito para ensinar. Mas naquela altura eu estava na minha já pujança. E disse, 2 Tessalonicenses capítulo 2. E eu, sim senhor. Ele, que foi como passar testemunho. Ele passou a ser o diretor e eu o superdiretor. E de sorte que tive um bom professor, neste caso foi o José Augusto, e diz, eu leio o texto, 2 Tessalonicenses 2,4, e diz, de sorte que se assentará, é o meu tema, a guerra dos bancos, se assentará. Quem? Este ser é invisível, não, é visível, não é imaginário, não, ele existe. Nenhum é deles o Filho de Deus. Ele não é um ser perfeito, é um pecador.
esta semana, falando com uma senhora que se dizia muito católica e estava a pensar que eu era católica, a falar como estava, mas eu disse, irmã, eu não sou católico, eu sirvo à Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual pertenço, desde tal, eu vim de Gaia, estou aqui, e ela ficou cheia de medo, porque pensou que eu era um potente líder, como fosse um diretor da igreja. E ela começou a recuar e a ter medo. Senhor, não tenha medo, porque Deus tem uma mensagem para si. Eu mostrei-lhe a mensagem, que trago sempre comigo, e com imagens, com figuras, com textos, e entreguei-lhe. E ela pensou assim, mas quero ir embora, eu quero ir embora, eu tenho que ir embora. E foi-se embora, e ela não aguentava a conversa. Disse, senhora, só mais um minuto, que ainda não lhe entreguei o folheto. Ai, o meu familiar está doente, eu tenho que ir lá tratar dele. Minha senhora, os anjos de Deus que estão aqui, estão lá a cuidar do seu familiar. E ela foi aí que se agarrou à fé em Deus, não é? A única esperança que eu tinha, de se agarrar à fé em Deus, e foi assim, minha senhora, e eu diria ao padre, e posso dizer cara a cara, que ele é um ser humano, é um homem como eu, é um pecador como eu, não passa de um ser humano, não posso chamar pai, ninguém lhe pode chamar pai, isso é um engano. Está aqui, estudei-lo, dei-lhe o estudo, entreguei-lo e fui-me embora. Nunca mais preocupei com a senhora, nem nunca mais vou preocupar, a não ser orar por ela e pensar que fiz dar um recado de Deus. Foi somente isso. Portanto, este ser é um ser imperfeito, que se assenta no lugar de Deus, não é imaginário, nenhum, não é um ser privilegiado no céu. Até pode ser um ser perigoso, ele pode engodar as pessoas, engoda com frases, parece ser um cordeiro, mas é um lobo com vestes de cordeiro. Eu não vou falar mais sobre o que disse agora, leiamos o contexto mais um bocado, só para ler o contexto que está escrito. Diz assim, de maneira nenhuma, de maneira alguma, de nenhum modo, alguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora Deus, ou de sorte que se assentará, e este é o bocadinho, ou o texto que eu peguei para fazer o estudo, que se assentará parecendo, ou querendo ele parecer, como Deus, no lugar de Deus. Isto dói-me a consciência de dizer que isto está a acontecer não só a nível da Igreja Católica, ou da Igreja Evangélica, ou das igrejas protestantes, ou das igrejas anglicanas, ou das igrejas do Reino de Deus, ou das igrejas espíritas e de igrejas pentecostais, ela está acontecendo em todas as igrejas, em todas as denominações, aonde alguém vai tomar o lugar de Deus e não está seguindo a verdade ou os ensinos bíblicos da lei de Deus. Jesus denunciou os que são os pretensos religiosos. Sim, vamos ler e vamos estudar um bocadinho, vamos abordar, aprofundar este texto na Bíblia. Jesus vai falar, não sou eu, é Jesus que fala. Então falou Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 1 e 2. Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Está a falar para nós, não é? Está a falar para mim, está a falar para ti. Dizendo, na cadeira de Moisés
na cadeira de Moisés. Eu fiquei admirado. É que ninguém sabe o que é. Mas eu sei, vou-vos explicar. Na cadeira de Moisés estão assentados, são vários, os escribas e os fariseus. Observai-os, disse Jesus. Pois, olha que eles são perigosos. Quer dizer, observai, tendo atenção. Olha, podeis até praticar o que eles dizem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque dizem e não praticam. Vocês conhecem este texto, mas eu agora vou aprofundar o que é a cadeira de Moisés. Bom, deixem-me só respirar fundo, porque eu preciso descomprimir, que eu estou comprimido. Eu vou estudar a Bíblia convosco. E é na Bíblia que eu vou me basear. Outro versículo, no mesmo capítulo 23, ou tentando aliviar a minha tensão arterial e tendo alguma água que eu estou muito com a tensão arterial alta, para atingir a tensão 19, e diz o texto, capítulo 23, versículo 35, por isso orem por mim. Reparem o que é que disse Jesus, Mateus 23, capítulo 23, versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo. Ele está a falar para os dirigentes religiosos. Para que sobre vós caia todo o sangue justo. Quem foi justo? Foi Abel. Que foi derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, cá está, o irmão Abel, o justo, e diz o justo, até ao sangue de Zacarias. Portanto, há um grande milénio, 2 milénios, ou mais de 2 milénios, de sangue derramado. Portanto, não está a falar simplesmente para uma época no tempo de Jesus, mas está a falar para uma geração, para muitas milhares de anos. Reparem mais, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vós matastes entre o santuário e o altar. Uau, este texto quer dizer, não é que explica, que eles davam facadas para irem para o lugar daquele. E por conselho, e por padrinhamento, e se não conseguiam, matavam. Por isso que este texto vai levar aqueles que se assentam nos lugares cimeiros, ou seja, na cadeira de Moisés, muitos estão assentados por padrinhamento. Para serem servos, não de Deus, mas para ter uma posição cimeira. Muito bem. Vamos então fazer uma resenha da Bíblia. O que é que está aqui? Moisés, vamos ler, está na Bíblia, estou a ler mentalmente, está escrito que Moisés foi falar com um homem que estava sentado. Estava sentado no seu palácio. Nós podemos ler isto. Está em Êxodo, capítulo 6, versículo 11. Então, Moisés entra para falar a Faraó, rei do Egito. Eu vou abrir a Bíblia para vocês sentirem que não sou eu que disse. Êxodo 6, 11 é um texto muito pequenino, mas que, neste contexto, está aqui uma frase que nos diz que entra, Deus diz a Moisés, entra e fala a Faraó. Se entra para dentro do palácio, entra para uma casa, entra para um lugar, não é? Para um lugar estratégico. E neste caso era o rei do Egito. E Deus diz a Moisés para dizer que deixe sair
os filhos de Israel da sua terra. O que me interessa aqui é que o Egito tinha um rei que estava assentado dizendo que não há Deus, mas que ele é que era o Deus. Portanto, o Egito representa a idolatria do eu. É a idolatria do eu. É ou não é? Se é ateísmo, eles idolatram a si mesmos. Portanto, estou a passar a passagem como ela está escrita. Então, Moisés foi ter com um homem assentado no Egito, dizendo: eu sou Deus. Não o disse verbalmente, mas disse: não há Deus. E quando alguém diz que não há Deus, quem é Deus? É Ele. É idolatria. Várias vezes, Moisés entra várias vezes à sala de conferências do rei do Egito e diz, e fala a Faraó, que entrava, ele estava sentado sobre um trono, esse trono é o poder, pois isso, o texto dá continuidade e diz rei do Egito. Ele não é rei de um povoadinho, não é rei de uma família, é rei do Egito. E o Egito aqui significa o ateísmo a nível mundial. Tendo isto em mente, Moisés queria fazer ver ao rei do Egito que ele ia ser, se não deixasse ir o povo, ia ser destruído. O rei do Egito morreu no Mar Vermelho. Morreu com o seu exército, quando ia perseguir o povo de Israel. Portanto, Deus destrói os que não querem deixar o povo de Deus servir. Em primeiro lugar, foi este rei do Egito. Mas há mais e mais e mais na história, não é só um rei. Ter este poder foi sempre a ambição dos homens, o ter o poder do Egito, quer sejam egípcios, quer sejam os fenícios, os árabes, os muçulmanos, os romanos, de todas as eras, os gregos, os babilónicos, Roma imperial, Grécia e Roma papal ou Pérsia. Todos estes reinos já sucumbiram, menos o reino papal. Todos estes sucumbiram, então todos os reinos, todos os poderios que se levantam para fazer guerra ao trono de Deus, para tomar o lugar de Deus, acontece uma coisa que está aqui em Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 5. Está aqui em Daniel capítulo 5, a história do capítulo 5 em diante, todo o capítulo. Não vou ler o capítulo todo, só o capítulo todo daria para fazer uma abordagem maior ao tema. Mas terei que ler alguns versículos. Vou ler alguns versículos do capítulo 5. Vou ler a última parte, que é a que nos dá a interpretação do sonho que este rei está a ter. Ou que viu a visão na parede. Esta, ou no versículo 5, versículo 26, esta é a interpretação ao rei daquilo que vistes na parede. Mené contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado, fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se-lhe aos Medas e aos Persas. Cá está, dois reinos. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel. Belsazar, o que é que ele fez? Se nós lemos o capítulo todo de 5, lemos que Belsazar se assentou como rei, como Deus, e disse: nós vamos ser deuses. Eu estou a fazer apologia ao meu texto, que se assentou, segundo a Tessalonicenses 2,4,
se assentou e disse: trazei os vasos, os copos, os utensílios da casa do Senhor e façamos uma festa com mulheres e vinho. E Deus não se agradou. Tanto não se agradou que destruiu o reino de Nabucodonosor, o reino deste rei, que era o rei Pérez. Pérez, dividido, foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar, sim, foi Belsazar e não Pérez, Belsazar, que vestisse a Daniel de púrpura, porque lhe tinha prometido, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro reino, o terceiro no reino ao qual ele estava a perder. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite, conta a história, é bíblico, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, dos babilónicos. E Dário, o Medo, da Média ou Pérsia, ocupou o seu reino na idade de 62 anos. Eu sou mais novo que ele. Portanto, um rei com uma certa sabedoria, uma certa diligência, com uma certa conformidade com os acontecimentos de tudo da história. Portanto, ele conhecia Daniel e Daniel continuou no reino. Mas há mais. Toda a história está impregnada de homens que se levantaram no lugar de Deus. Continuando, diz que reis que ocuparam mais de mil vezes o lugar de Deus caíram. Temos que ter alguns bocados de história para contar. Eu vou contar alguns. Temos alguns nomes de todo o povo de Israel. Por exemplo, começo por Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, foi um dos maiores desgraçados de Israel. Ele era um homem bonito, alto e inteligente, mas caiu na apostasia. Fez coisas que pareciam mal aos olhos do Senhor. Eu passo a descrever, vou ao meu manual de estudos bíblicos, como eu costumo agora dizer, não tenho grandes enciclopédias bíblicas, mas pedi alguma literatura há uns anos que me veio da casa publicadora, não brasileira, mas eu ia dizer que era brasileira, da casa publicadora Adventista do Sétimo Dia, na página 186. Saul, rei, encontrou-se com Samuel, ungido por Samuel, profetizou com os profetas, eleito rei em Mispá, derrotou os amonitas, foi uma vitória, falou, feito rei já em Gilgal, foi ele coroado, reprovado agora, por causa do holocausto que fizera, que ele não era sacerdote, edificou um altar, não pode fazer altares porque não é sacerdote, rejeitado como rei. Sentia alívio quando David cantava e entoava com a sua harpa. Então invejou David, procurou matar David, eliminou os sacerdotes de Nob. Portanto, ele foi um arraial de desgraças. Poupado por David, consultou a mulher de Endor, lá a pitonisa de Endor, a bruxa, mas foi morto mais tarde e sepultado, conforme está escrito. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1 a 13. É uma história muito grande,
a história de Saúl, não vou falar nele. Apenas dizer que todos os reis que podiam ser maus, ele foi logo o primeiro. Logo começou mal quando Deus não é posto no primeiro lugar do reino de Deus, na casa de Deus. Sabem que aqui nós estamos a tratar de reis que podiam ser líderes religiosos, não líderes políticos, mas também líderes espirituais, onde Saúl falhou redondamente. Muito mal. David, outro caso, também caiu numa apostasia que durou 1 ano. Felizmente que Natã, o profeta, deu conselhos a respeito do templo de David, aconselhou e ele se arrependeu. Repreendeu severamente a David e ele se arrependeu. É 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 a 7. Salomão, outra história muito grande, Salomão caiu abaixo da cadeira a vida inteira. Não foi só uma vez, ele caiu. São com 300 mulheres e com 600 concubinas. Ele fez uma apostasia tão grande que Israel ficou toda ela idolatrada, adorando os deuses das rainhas com que ele casava. Eram 300 esposas. Portanto, Saúl caiu abaixo da cadeira a vida inteira. Portanto, estamos a falar que muitos querem se assentar no lugar de Moisés e caem. É porque Deus não queria que eles caíssem e alguns deles nem foram chamados para ir para esses lugares. Guerra por causa também da ocupação de um lugar que não é deles. Primeiro, líderes religiosos que não pregam ou que pregam doutrinas falsas ou que não pregam a verdade. A teologia, eu gostava de falar um bocadinho que é a teologia da libertação, é uma teologia que se pode falar sobre o sábado, pode-se falar sobre a Bíblia, mas depois há uma discrepância teológica para dizer algumas coisinhas pequeninas que sejam sobre saúde, sobre comportamento humano e também sobre a aceitação de lésbicas como sendo filhos de Deus, ou melhor, para continuar a ser lésbicas, para continuar a ser homossexuais, não se aceitando homossexuais no céu, não querendo desprezá-los. A teologia da libertação diz que esses são também filhos de Deus que já estão salvos. Eles não se vão salvar do pecado, vão se salvar com o pecado. Isto leva para a libertação da lei. Escravidão da lei. Portanto, podem estar a guardar o sábado. Podem estar a guardar o sábado. Vejam só o horror que estamos. Libertação da lei não quer dizer que anulasse a lei toda. Há uma pequena infração na lei. E quando há uma pequena brecha, o todo é a lei dos 10 mandamentos, não tem santidade na vida dele. Ou seja, nós não somos santificados por guardar nenhum mandamento, nem todos os mandamentos, mas somos santificados porque obedecemos ao Deus que nos santificou. E então passamos a ser obedientes. E então não somos lésbicas, nem homossexuais, nem paralésbicas, nem vendemos vinho, por exemplo, nem vendemos droga, nem vendemos álcool, nem vendemos café, nem sequer somos apologistas de ideias de saúde antibíblicas. Pastores da IASD aceitaram ordens do Vaticano, dos governos,
das imposições da nova ordem mundial, não podem pregar mais contra Roma papal. Não se pode. Eu não posso denunciar Roma papal. Mas eles nem podem sequer pregar. Pregar a verdade é pregar a queda da Babilónia. Isto põe em causa toda a teologia bíblica. Essa é a teologia da libertação. É o paganismo, cai no paganismo. Há uma ditadura de fachada, que é uma ditadura. O que é uma ditadura? Uma ditadura não é deixar as pessoas a fazerem o que faziam nos seus direitos civis religiosos. É dizer às pessoas que têm direitos, mas que também têm deveres perante o Estado e perante as autoridades, sejam elas eclesiásticas ou religiosas, ou neste caso políticas ou religiosas. Pastores que anularam por consentimento a reforma da saúde. E neste ponto, tenho já muito falado, não vou falar muito mais sobre esse ponto, mas existe muito pastor que assina por baixo não queremos a reforma da saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não dizem verbalmente como eu estou a dizer, mas por baixo, ou por entre linhas, lê-se que eles são apologistas de uma ordem mundial, da Organização Mundial da Saúde, que apanha isto tudo. E o que é que isto tem a ver com os lugares da cadeira? A guerra da cadeira. E para ir para uma cadeira, precisamos de estar de acordo com os que estão à nossa volta. Se eu vou de acordo com a vontade de Deus, não tenho lugar no lugar deles. Porque eles fazem tudo para permanecer no lugar onde estão, nem que para isso digam às pessoas coisas que em boa consciência nunca o diriam. Ordenação de mulheres. Ordenação de mulheres com cargos dentro da igreja, como a ancião, diaconisa e pastora. Em Portugal existe 3. Eu conheço 4, porque Portugal é muito pequenino. Também, eu vou meter um nome aqui, que ela não me conhece, nem eu conheço ela fisicamente. Maísa é um perigo para a igreja. Ela é uma grande missionária, mas ela representa uma escola, a escola dos profetas. Eu estou-me a rir, porque as pessoas acreditam que isto é a verdade. Que ela é a pastora, a dirigente, a que ocupa o lugar do homem. Eu estou a dizer isto porque li o texto. Na escola adventista de sétimo dia, a qual eu pertenço, é a escola sabatina. Na escola sabatina somos formados como discípulos, como missionários e, por assim dizer, é a escola dos profetas. Mas alguém disse que tem a escola dos profetas. É uma aberração dizer isto diante desta enquadração da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em traços gerais, é o nome, mas é a escola dos filhos de Deus para ser treinados para o ministério como os profetas eram. Está certo? Está certo ou não está? Por isso é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem ramos. Tem ramos porque os criaram. Esta conclusão a que cheguei não é minha. Eu tenho que ler, reler, estudar e ler. E vou ler vários textos. E então leio outra vez. E falou Jesus à multidão, dizendo aos seus discípulos, dizendo, atenção que na cadeira de Moisés estão lá muitos sentados que não deviam estar. Está em Mateus 23, versículo 2.
Escribas e fariseus. Naquele tempo eram escribas e fariseus, e neste tempo o que é? São pastores, são anciões, são pastoras, são diretores, que dizem que querem aquele cargo. E dali não saem. Passou 10, passou 20, passou 30, passou 40 e vão morrer com aquele cargo. Deus vai ter que tomar contas, providências. Porque eles não estão a trabalhar para Deus. Eles estão a ocupar o lugar. E fazem tudo, como ele disse, e fazem tudo para agradar ao povo, ao clero religioso. Eu sou amigo daquele, eu então posso ir para com eles. Se eu fosse amigo deles, como costuma dizer, eu tinha lá lugar. Se eu estivesse de acordo com tudo que eles fazem, ou com aquilo que eles pensam que fazem, é por isso que Jesus disse, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, observai. Eu tenho observado. Pois os escribas e fariseus, o que é que fazem? Fazem tudo para estar lá. Eles assentam-se e dizem, se não dizem, é como se tu dissesse, nós estamos a ocupar o lugar de Moisés. Aqui é a cadeira de Moisés. O que é a cadeira de Moisés? É o lugar do pastor. É o lugar do dirigente máximo. E ali, aqui diz que é escribas, plural. Não é? Escribas é plural, não é um. E fariseus, não é um. São dois, são três, são vários. Portanto, havia 70. Já ouviram falar dos 70? Bom, aqui, não sei quantos eram. Aqui havia vários. E hoje em dia, não há 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 10, nem 20, nem 30. Havendo pastores a nível mundial que estão na cadeira de Moisés, dizendo que estão a dirigir o povo. Eu costumo dizer, quando eu tenho uma questão para colocar, eu não a coloco diretamente ao pastor. Eu vou ter com Deus. Mas muitas pessoas no meu grupo vão dizer em ter com o pastor Hamilton Menezes. Antes era com o outro, o Oliveira, não é? O Hamilton Oliveira. Ou antes era o outro. Vão ter com o pastor. Irmãos. Conclusão. Não eu, não homens, não mulheres, que devem ser consultados, pois eles estão na cadeira de Moisés, eles podem falar muito bem, mas eu já os vi a caminhar para caminhos que não são os meus. Olha, eu não vejo filmes. Eu deixei de ver filmes de Hollywood. Eu deixei de calçar calçado caro. Eu deixei de ter camisolas de marca. Camisolas de marca. Eu deixei eu não tenho nenhum camisola do meu clube. Não tenho clube, mas eu vou dizer, olha, o meu clube é... Não vou dizer. Mas eles, nem sendo, vestem na camisola do clube. E fica na fotografia. E fica pastor Hamilton Menezes com a camisola do clube A ao B, ao C, ao D, ao E. Irmãos, Deus vai pôr tudo no lugar. Deus escolheu homens e mulheres para falar a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que estes cargos e estas hierarquias da Igreja Adventista do Sétimo Dia vão ficar fracas, fraquinhas. É por isso que Deus, cada dia, vai lançando mensagens através dos seus servos fracos como eu, pecadores como eu sou, e cabe a cada um de nós pedir a Deus a responsabilidade que nos dirija para a palavra de Deus, para saber o que se deve fazer ou não, se pode ser ministro ou não. Paulo era muito ministro, era um ministro. Ele sim, ele não se autocandidatou. Foi chamado por Deus. Mas muitos dos que existem foram-se promovidos ou autopromovidos a pastores e a pastoras pelos pais e pelos amigos. Irmãos, eu sei destes casos. Isto toca-me a mim, que os conheço pessoalmente, que os via nascer quase na minha igreja. Pois é, o que é que eu posso dizer em favor deste Deus que
que me disse isto: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Bom, vou-vos explicar este texto. Muito bem. Também a Bíblia tem enigmas. E é agora que eu vou estudar, já vou passar para parábolas, para ninguém me entender. Para aqueles que estão contra mim, não vão entender. Só vou falar para aqueles que têm o Espírito Santo. Nova abertura, o Espírito Santo. Bom Deus e nosso Pai, agora com palavras tuas, vou abrir enigmas que estão na Bíblia. Mateus 24, 28. Vou passar, está aqui no texto, Mateus 24, 28, um enigma. E onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus 24, capítulo 28. O panorama é sobre a volta de Jesus Cristo. Guerras, fomes, pestes, falsos profetas e adoração e falsa adoração. Então haverá um tempo em que haverá falsa adoração. E Jesus disse que será assim. Ele disse um enigma. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Noutras traduções diz abutres. Quer dizer, uma águia come carne. E um abutre come carne podre. Jesus também disse: deixai os mortos enterrar os mortos. É outro enigma. É um enigma. Não é o que ele quer dizer. É uma parábola. É um segredo. Onde estiver o morto, o cadáver, os cadáveres onde é que estão? Podem estar em todos os lados. Aqui diz na Bíblia, Mateus 24, eis que ele tem predito. Eis que ele está... E no capítulo 24, versículo 25 e 26 diz: eis que eu o tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, que é uma citação, não saiais ao deserto para ver a morta. Eis que ele está no interior da casa, agora é ele, já não é ela, é ele. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. No interior da casa, aqui quer dizer também igreja. Lugares de adoração. Lugares de adoração. Por acaso não tenho aqui nenhuma imagem para demonstrar esses lugares de adoração. Eu gostaria de demonstrá-los. É uma casa cheia de... É um santuário onde existem imagens de escultura, onde existem pessoas muito bem vestidas, com ouro, com faixos, com máscaras também, todos cobertos, como é que costuma dizer, como os monges. Então, se eles estiverem no deserto, se eles estiverem dentro de uma casa, assentados na cadeira de Moisés e bregando-se, como diz, ninguém se deve, diz aqui que ninguém se deve bregar. Não entreis na casa e não acedais à casa, nem ao deserto. Também em Mateus 23 diz que no versículo 23, no capítulo 23, versículo 9, diz assim: e a ninguém na terra chameis Pai, ao vosso Pai. Ou seja, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai. Aqui a palavra grande, Pai, no versículo 9. O qual está nos céus. E muitos hoje em dia chamam Pai. A palavra Padre quer dizer Pai. A palavra Papa quer dizer Papa. Papa quer dizer Pai. Não acrediteis, é o que diz a Bíblia. Não saiais, não entreis na casa, porque aqui diz que é uma semelhança do que está a acontecer aqui na vinda de Jesus. A adoração falsa. Ou seja, na adoração falsa aparecem um cadáver. Diz aqui, vários cadáveres. Mas em simultâneo vários. Dentro de casa e no deserto. E nas cadeiras de Moisés. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias.
Entenderam o enigma? Entenderam? Hoje em dia, o romanismo é visto com muito favor do que anos atrás. É muito bem recebido. Eu não tenho aqui nenhuma imagem que tenho, mas ali, que as guardo como relíquias autênticas, de que vou recebendo, não destruo nada, eu não sou daqueles que tenho ódio. Amo essas pessoas, eu amo, mas tenho que chamar o nome pelo nome ao pecado, não é? O romanismo é hoje olhado pelos protestantes, reparem, como, ou com muito favor, do que anos atrás. Isto é histórico. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir a crescente indiferença com relação às doutrinas, e neste caso às políticas também, que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Não é que ele está a fazer. Já não é profecia, já não é um acontecimento. Está ganhando terreno. Ganhando terreno, a sua opinião do protestantismo, de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos de vitais como se supunha. Já é-se visto como um benfeitor, como um homem pacificador, como uma ligação de união entre vários pontos desencontrados, como a Ucrânia e a Rússia, por exemplo. Portanto, ele é uma ponte. Isto seria bom se não houvesse nada por trás. Mas houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada. Até eles não queriam nada com o Papa. Nada. Hoje em dia, estão a abraçar. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado. Hoje já ninguém ensina os filhos a aborrecer o papado. Nas igrejas protestantes. E sustentavam que buscar harmonia com Roma seria a mesma coisa, deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Hoje sente-se uma fraqueza dentro do povo das igrejas protestantes. Os defensores do papado, afirmam que a igreja foi caluniada, bajulada, que a igreja não presta, não é? Caluniada. E o mundo protestante inclina-se agora a aceitar esta declaração que foi caluniada, que passaram a ser caluniadores. Ou seja, o Martinho Lutero foi caluniador. E outros, como o Martinho Lutero. Muitos insistem em que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante séculos, os séculos da ignorância e trevas. Desculpem, diz aqui, desculpam sua horrível crueldade como sendo o resultado de bárbaro dos tempos antigos e alegam que a influência da civilização moderna lhe mudou. A civilização moderna os modelou e tornaram-se uma amiga do Estado e uma amiga do povo. Portanto, mudou os seus sentimentos. Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus diz? O que é que Jesus disse? Diz assim. Diz muita coisa, não vou ler tudo, não tenho tempo.
no versículo 23, do capítulo 23 de Mateus. 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro, são ervas pequeninas, e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Está a falar para a Adventista de sétimo dia. Só nós é que sabemos o que é isto. Desprezais o mais importante da lei. O mais importante da lei, que é o sábado. Mas diz mais: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Quais coisas? A guarda do sábado, o dizimar, portanto, ter em consideração a lei de Deus, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, que é a misericórdia. Ou seja, o povo de Deus é um povo que vive da graça de Deus, da bênção de Deus, da escravidão do Egito. Não queremos para lá voltar. Salve seja, meu Deus, voltar para a escravidão do Egito, voltar para a Babilónia, voltar para uma coisa que nós abominávamos. Cuidado! Nós, como povo de Deus, não podemos ser condutores cegos, como diz o versículo 24, condutores cegos. O que é um condutor cego? Um condutor cego conduz os cegos para outro cego. Condutores cegos que coais um mosquito com uma máscara, coam um mosquito e engolem um camelo. O camelo, quem é o camelo? Aqui é um enigma. Ai de vós, escribas e fariseus, está a falar para a Igreja Adventista do sétimo dia, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, lavais as mãos até, mas o interior está cheio de rapina. Cá está a palavra, de rapina, vem das raposas, não é das raposas, vem das águias e dos abutres, de rapina e de iniquidade, que é a transgressão à lei de Deus. Eu vou parar para pensar um bocadinho o que é que isto quis dizer. Ou seja, eles são capazes de filtrar um mosquito, um pequeno ser, invisível até ao microscópio, e engolem tudo como um elefante. Como fosse um grande elefante. Aqui diz um camelo. Nós nunca vimos um camelo. Eu nunca vi um camelo. Mas vi um elefante. É enorme. E diz aqui que eles comem um mosquito e engolem um camelo. Também é grande, não é? É muito grande. Antigamente, na Bíblia não se falava em elefantes. Falava-se em camelos. Eu tenho que traduzir isto da minha melhor maneira. E chegado aqui, cuidado com o domingo, porque os preços estão altos, os preços do tabaco, por exemplo, os preços das cebolas, o preço das laranjas, os preços da fruta, o preço do álcool, o preço do gel, o preço das cebolas, os preços e sobem, e sobem, e sobem, e sobem, e as pessoas dizem até um pacote de massa custa 1,5€, uma coisa que custava 30 cêntimos. Agora, para comprar um quilo de arroz é preciso levar um saco de moedas. Já dizia o brasileiro há 40 anos. Nós estamos no caos. Mas a porta da graça ainda está aberta. Eu sei que o público é só um. Eu não me interessa. Se o público é grande ou enorme, o que eu disser está dito, não volta atrás. Jesus disse que chegou o tempo em que a gente não deve estar a fugir, deve estar já no sítio certo. Não é para fugir. Nós não fomos ensinados a fugir. Somos ensinados a manter-nos afastados e longe, bem longe, da confusão. E vai vir grande confusão. Por isso, a conclusão é que muitas igrejas
pastores se tornaram à custa de cauterizar a consciência. Não sei se eles vão acordar. Não sei. Não sei se eles vão despertar do sono em que estão, pois estão agarrados ao cargo da igreja. Estão de uma tal maneira que não abdicam e fizeram tudo conscientemente, e a consciência é uma coisa que dita a nossa verdade. Na minha consciência, eu não estou contra os pastores, estou contra os pecados dos pastores. Aqueles que se dizem pastores degladeiam-se em todo o mundo para manter o cargo, nem que para isso façam muitas coisas erradas, proibidas e que não é aprovado por Deus. E há uma guerra, não é cá fora, é lá dentro, a guerra das cadeiras. Sabiam que a guerra das cadeiras está dentro da Igreja Adventista? Eu quero sentar-me na cadeira de Moisés. E muita gente está sentada na cadeira de Moisés. E vão cair todos aqueles que se assentaram porque querem aparecer na fotografia. Querem aparecer como sendo líderes.